dia, boa tarde, boa noite. Você está no Conde Comunica, o podcast que traz os desafios e soluções para a vida em condomínio. Hoje, nosso episódio está muito especial. Como sempre, temos duas convidadas de alta relevância e vamos falar sobre idosos em condomínios. Afinal, eles já são 15% da população brasileira e até 2030 eles vão superar o número de crianças. Eu estou aqui com a minha partner, Jamile Vieira, advogada condominialista, uma das melhores da cidade do Brasil. E vamos apresentar os nossos patrocinadores para, enfim, começar esse papo de hoje, onde vai rolar muito conhecimento. Vamos lá, Tito! Zama Brasileiro, que nos deixa ainda mais belas. Melhor salão de beleza de Salvador, na Pituba, Zama Brasileiro. Casa Tua, por Cris Peleteiro, que veste aqui a nossa estante e tem móveis assinados maravilhosos. Avatim, hoje sou eu, hein? Avatim, porque nós temos o podcast, meu amor, mais cheiroso e perfumado da Bahia. Avatim, da nossa querida Márcia Miranda, das lojas do Shopping Barra, do Shopping Itaigara, novíssima, e de Guarajuba. E o nosso novo patrocinador, que muito nos honra, um grupo, uma empresa baiana de excelência. Grupo Max Forte. Vamos passar o vídeo, Tito? Talvez passamos despercebidos aos seus olhos, mas estamos aqui. Há 25 anos, o Grupo Max Forte protege histórias, lugares e pessoas em toda a Bahia. Estamos em sua moradia, nos seus estudos, no seu lazer e nos cuidados de sua família. Onde estiver, estaremos com você. Segurança patrimonial, pessoal, escolta e eventos. Central de monitoramento 24 horas com equipamentos de última geração e com pronta resposta em caso de sinistros. Controle de acesso remoto, via central de atendimento 24 horas. Mão de obra terceirizada para portaria, limpeza, recepção, jardinagem, entre outros. Mais do que tecnologia, o que move o Grupo Max Forte são pessoas bem treinadas, valorizadas e comprometidas. Por isso, investimos continuamente em capacitação, inovação e na qualidade de cada atendimento. Grupo Max Forte. Confiança que se constrói. Há mais de 25 anos cuidando dos baianos. Agradecer aqui ao Grupo Max Forte, nosso novo patrocinador. Estivemos, inclusive, na sede deles, aqui em Salvador, uma empresa sólida, de segurança, com portaria eletrônica e virtual, terceirização. Vale a pena conhecer Max Forte. Você está vendo aqui na tela a marquinha deles com QR Code. É só apontar que você vai ser direcionado para o site deles e para o Instagram. Muito obrigada, Max Forte. E você, na hora que falou de mim, não se apresentou, então eu tenho que apresentar a minha parte, né? Colocar aí essa marca maravilhosa dessa empresa que fez 30 anos ano passado, a Texto e Cia, maior agência de comunicação da Bahia, quiçá do Brasil. Monique Melo, especialista em gestão de risco e de gestão de crise de alto risco reputacional. Menino, ela faz coisa que eu até me esqueço. Mas eu só sei dizer que ela é maravilhosa e não é à toa que ela está aqui do meu lado. E a gente vai começar a falar desse assunto, como ela já iniciou, sobre idosos em condomínios. A gente precisa, nós que trabalhamos em condomínio, que assessoramos condomínio, você síndico, você que mora em condomínio, precisa ter um olhar especial a essa população, a esses condôminos que merecem todo o respeito, todo o carinho. Eu tenho certeza que a maioria de vocês que nos assiste
tem um idoso ou é idoso, tem um idoso na família ou é idoso. E a gente vai falar de vocês hoje, dos seus direitos em condomínio. Inclusive, já vou começar falando de uma tendência que a gente vinha falando aqui nos bastidores, dos condomínios voltados a idosos, chamados também de senior living. É uma realidade fora do país e também já está começando a ser implementado aqui no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado. Mas existem muitas questões ainda a serem discutidas. Mas vamos falar dos condomínios já instalados, que já são a realidade e que precisam se adaptar e que os funcionários e condôminos precisam entender que essas pessoas precisam ser tratadas com um olhar muito especial. E, para isso, estamos recebendo aqui duas convidadas especialíssimas, e eu vou deixar que elas se apresentem. Duas grandes mulheres, Marta Luzebel, os currículos das duas, vou deixar elas falarem. Porque Marta é administradora, psicóloga e fez um coletivo Bengalas para cuidar de quem cuida, que eu sou fã. Na pandemia, ela teve essa grande ideia, ela tem um podcast também. Aqui no Bahia Notícias. Isso. Assistam. E a doutora Lilian, que é geriatra, gerontóloga, entre outras coisas. Por favor, com a palavra. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marta Castro Luzbel. Tenho o currículo recheado, porque sou muito estudiosa, mas a forma que eu mais gosto de me apresentar é que eu amo o que eu faço. Seja como administradora ou como psicóloga, trabalho com gente, sou gente que ama a gente, que cuida de gente, e gente que sente, né? E foi justamente por sentir a dor do envelhecimento de meus pais que eu fundei e lidero a comunidade Bengalas de apoio a filhos de pais idosos, um projeto voluntário que tem diversas ações, dentre elas grupo de acolhimento, grupo de WhatsApp, grupo de estudos, tem um Instagram, comunidade _bengalas, @comunidade _bengalas, com a curadoria de notícias sobre idosos e envelhecimentos. Então, você que é filho, filha de pais idosos, que cuida deles, não precisa sair por aí procurando 1000 notícias, vai lá no Instagram do Bengalas, e o podcast Bengalas, que é um canal também de levar informação para que os filhos possam lidar com mais tranquilidade, com mais segurança desse momento tão delicado. E o podcast Bengalas eu toquei sozinha por muito tempo e entrevistava uma médica que, além de médica, é minha amiga. E teve uma hora que eu falei, você não quer vir, não? É tão bom o nosso papo e a gente tem essa combinação de olhares, né? Porque eu tenho o olhar do cuidador e ela tem o olhar do idoso. Então, hoje eu divido o podcast Bengalas com a doutora Lilian Carvalho, Lica. Ah, maravilhosa. Muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito prazer, uma honra estar aqui. Estar do outro lado, né? Que a gente fica entrevistando. Tem momentos que a gente precisa também passar. E eu sou médica, eu sou geriatra e gerontóloga. Eu tenho especialização em cuidados paliativos e agora eu estou fazendo especialização em medicina de estilo de vida. E, além disso, eu fui convidada por Marta a participar do podcast Bengalas, né, que a gente faz juntas, e tem sido assim uma construção muito gostosa, porque é muito gratificante a gente ver o quanto a gente leva de informação real para o mundo real desses pacientes idosos e dos filhos. Perfeito. Tanto você quanto Marta falou de algo que em condomínios, inclusive, a gente precisa ter muito cuidado, que é a informação embasada, informação com fonte verificada, real, porque a gente tem uma realidade, né, de disseminação de fake news, né, Jamile, que grupos de WhatsApp, podcast, para levar informação embasada. Então, vamos começar com elas, né? Eu queria já me dirigir aí à doutora Lilian, que é para ela falar um pouco, como você tem muitos pacientes idosos, né, e muitos deles devem morar em condomínios, né? Então, assim, a gente vê muitos condomínios mais antigos em que aquela população que inicialmente era de jovens pais, com filhos pequenos, vão envelhecendo. Marta falou, inclusive, né, do condomínio do seu pai. E aqueles antigos moradores, jovens, acabam envelhecendo. Só que continuam morando naquele condomínio com as mesmas áreas comuns, com aquele monte de escadas, sem áreas que são destinadas a eles.
Me conta um pouquinho assim da sua experiência com esses seus pacientes em condomínios. Como é que isso impacta? Como o envelhecimento impacta, né, nessa realidade dos condomínios? E como o condomínio, de repente, pode fazer algumas adaptações razoáveis para que possa acolher melhor esses novos moradores, né? Pronto. Antigos e novos moradores. Que bom, que bom. Eu tenho uma característica diferente porque eu acompanho muito paciente domiciliar. Então, assim, eu posso dizer a vocês, assim, com certeza que pelo menos 25 anos, dos meus 31 de formadas, eu faço visita no domicílio. Então, eu visito tudo quanto é tipo de condomínio que vocês imaginarem. No início, eu visitava diversificadamente, eu dirigia para esses condomínios. Hoje em dia, eu tenho uma pessoa que me leva, porque ficou sem condições de tráfego, né? E até de estacionamento. Mas o que eu vejo é assim... Eu tenho várias histórias, casos de dentro de consultório. Vou contar um de ontem, muito interessante, porque o paciente é um paciente que tem uma casa aqui na região do Cabula, um condomínio. Ele mora no 3º andar de escada e ele, na verdade, ele fica muito no interior. Só que agora não está tendo mais condição de ficar no interior, foi descoberto com um quadro demencial. É um quadro demencial progressivo e, nesse quadro, altera a marcha. E aí, para subir para o 3º andar, tem sido uma dificuldade. E as filhas estão desesperadas porque a mãe, de forma nenhuma, quer sair do condomínio onde eles estão morando. Porque já tem 40 anos morando nesse condomínio. Ela conhece todos os vizinhos, conhece o cara que vende fruta do lado, o dono da padaria da esquina, o cabeleireiro que fica na rua. Então, assim, já fez um social. Uma comunidade ali, pois né? é. E o marido sai e, quando acontece alguma coisa... As pessoas da rua já sabem quem é ele e recolhe de volta, porque às vezes ele esquece até o caminho para voltar para casa. Só que, assim, dentro do condomínio, o problema está instalado, porque é um prédio sem elevador. Né? O apartamento é ótimo, o apartamento tem como circular a cadeira de roda, caso ele necessite, só que para alcançar o último andar, ele já está começando a ter dificuldade e isso vai progredir. E esse é um problema que a gente não tem como resolver. Então, às vezes, é como você falou, eles moram muito tempo num lugar e acabam não tendo a vontade de sair. E tem Engraçado como a gente não pensa na velhice. Isso né? quer dizer, talvez tivesse que ter pensado nisso na hora de escolher o imóvel, né? A solução, a gente tem que pensar que a gente vai envelhecer, longevidade hoje com a tecnologia, assim, a gente vive cada vez mais e melhor, e geralmente o idoso não gosta de se mudar e não é bom isso que ele... Mas aí você vem numa sequência, porque assim, nem sempre não é um problema de escada. Então, por exemplo, eu tenho pacientes hoje que deixaram de usar a área comum porque têm vontade de ir para a piscina, mas não conseguem entrar. Por quê? Porque não consegue subir a escada da piscina. Então, as piscinas, antigamente, elas não eram adaptadas. Isso. Então, a gente não tinha essa facilidade que hoje a gente tem, por exemplo, de ter uma rampa, de ter um degrau escalonado. Olha, já são dicas boas. Pois é. Os elevadores. Então, assim, hoje, a gente já está evoluindo. Então, hoje a gente já tem elevador. Que são providências Sim. que não são difíceis, né, que de não serem são difíceis. implantadas. Pois é. Antigamente, a gente tinha um problema que era acesso. Então, eu vou a muitos condomínios que não tem rampa de acesso para a área da piscina, que é um pouco mais elevada. Então, assim, o paciente não consegue subir as escadas, nem ir com a cadeira de roda para a área da piscina. Então, assim, são áreas que não são circuláveis. E uma coisa importante, só para referendar o que você está falando, que é uma obrigação legal, Sim. porque existe a lei da acessibilidade, uma lei Exatamente. federal que dispõe sobre todos esses equipamentos necessários, essa forma, inclusive, da arquitetônica, para que, porque a gente está falando de idosos com problemas de locomoção, muitas vezes, mas você tem também, né, os PCDs, né, as pessoas com, né, E ainda com tem um detalhe, deficiência. né? Hoje existe lei, né, doutora? Exato. Existe uma lei que, quando não tem o acesso, o cadeirante, ou o PCD, ou o idoso, ele pode entrar com ação e multa para o condomínio, mesmo para o condomínio, para estabelecimentos, bancos, seja lá o que for, até restaurantes, tem que ter acessibilidade. E esse é um processo, é um problema, né? Eu convivo diariamente com isso, porque às vezes os idosos dizem: eu não consigo entrar na piscina mais porque eu não tenho como subir a escada com a cadeira, eu não tenho como entrar na piscina porque a escada que tem lá não é segura para eu descer. Né? Isso impacta aí na sociabilidade, né? Esse é um impacto sistêmico, porque imagine esse caso que ela trouxe. Que dilema, né? Porque tem tanta coisa boa ali,
só tem de ruim a escada. É. E coisas importantes, porque o relacionamento para o idoso é muito importante. A gente sabe que quanto mais solitário, maior índice de depressão, uma tendência para demência. Então, a gente precisa estimular essa socialização. E aí, quando acontecem essas coisas, o impacto é muito maior do que simplesmente não foi até a piscina. Não ir até a piscina pode significar não interagir com os vizinhos, não tomar um sol. Não poder participar. Não se sente com os pertencente netos. daquela Pertencente. comunidade, que é o Tudo, né? condomínio. Não consigo acompanhar meus netos porque eu não consigo subir a escada. Não consigo entrar na piscina porque não tenho como sair depois. E a gente sabe a importância da sociabilidade, da interação para evitar demência, para viver mais tempo e melhor, não é isso? Eu queria, Marta, também que você falasse, porque eu gosto muito que você deu atenção a essa geração sanduíche, que cuida dos filhos e cuida dos pais, e eu queria lembrar que essa geração sanduíche muitas vezes tem mais de 60. Sim. Então eu queria, logicamente, que tem diferentes problemas de cognição, tem idosos e idosos, por isso a gente tem que tratar de forma muito personalizada. Mas eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, do que você ouve e como a gente pode colaborar. A gente é um podcast que a gente gosta muito de trazer soluções, histórias inspiradoras para promover a boa convivência. A gente, quando criou o Bengalas, esse nome Comunidade Bengalas veio porque a ideia era justamente criar uma comunidade. O que é que uma comunidade tem, né? Um objetivo em comum e as pessoas se apoiam. E eu me lembro, quando eu era pequena, meus pais moram no mesmo prédio há mais de 50 anos. Há 50 anos, na verdade. E eles, ali era uma comunidade, não era um prédio. Nós todos nos conhecíamos, éramos amigos, faltava uma coisa na casa de um, a gente ia pedir, batia lá, né? Aquela história, faltou açúcar. O conceito real de vizinho. De vizinho. Então, a gente tinha isso. Hoje ainda né? Tem algumas pessoas bacanas, mas assim, as pessoas vão se isolando. E, de fato, quando a gente estimula a comunidade, é porque quando você troca, tudo é muito mais fácil. A experiência de um vai servir para o outro. E isso, hoje, está acontecendo muito nesse ambiente virtual. E a nossa dor é que o ambiente virtual deveria vir para somar e não para substituir essa comunidade real. Então, no Bengalas, nós temos, sim, muitas mulheres da geração sanduíche. Para quem não sabe, gente, geração sanduíche é um fenômeno demográfico. É um número elevado de pessoas hoje que estão espremidas entre o cuidado com os filhos e com os pais, ou seja, com duas gerações. Essa é a definição formal. Mas eu expando esse conceito. Eu peço licença, né, às duas americanas que deram esse nome, mas eu expando, porque a gente não cuida só de duas gerações. Muitas vezes a gente cuida de duas gerações, trabalha, porque também as pessoas estão mais produtivas por mais tempo. Às vezes a gente já tem mais de uma geração, eu mesmo tenho netos. Então, eu tenho meus netos, filhos e meus pais vivos e convivendo. Aí a gente tem pets, que é outro tema, né? Que Já você tivemos já é tivemos o considerado pela episódio. legislação brasileira como um ente familiar, então Sim. já está expandindo. Eu sou gateira, essa daqui tem 3 cachorrinhos, então eu tenho 2 gatos, então tudo isso a gente cuida de tudo e cuida da casa. Então é um peso muito grande, né? E aí eu fico imaginando, por exemplo, Lilian trouxe agora o assunto do trânsito, né? Ela falou, poxa, como está difícil me deslocar no atendimento domiciliar. É difícil, por exemplo, se deslocar para levar o pai numa fisioterapia, sei lá, um supera da vida ou alguma atividade, numa aula de dança. Se você tivesse isso no condomínio, aí fica cada idoso isolado na sua casa, as pessoas não se falam, não combinam. Eu moro num condomínio de casas e na academia tem a televisãozinha passando a programação do condomínio. Tem muita coisa, mas é tudo para criança. É isso. Para adulto, o que é que tem? Para o adulto,
ativo, né? Porque é um futebol, é um beach tênis, mas assim, não tem lá uma programação. E eu sei que tem idosos, porque quando eu passo eu vejo cadeirante. Eu sei, eu tenho uma grande amiga aqui, os pais dela são meus vizinhos, não é ela. E aí a gente sabe que tem isso. Por que as pessoas não se falam? Agora, tem uma né? coisa que me ocorreu agora, Marta. Eu que trabalho já há 22 anos assessorando juridicamente condomínios, eu não vejo as administrações, os síndicos, fazerem um levantamento de idade. Pronto. Né? Um Porque censo, assim, né? aqui um censo, é. porque a gente tem, normalmente os condomínios, eles fazem aquele cadastro dos moradores, né, no momento que compra o imóvel, se muda, e aquilo fica ad eterno, não se atualiza e não se tem o cuidado de colocar idade ou data de nascimento. Porque a partir dali você consegue identificar. Eu acho que muitas vezes não se promove. Claro que um pouco de sensibilidade sempre ajuda, mas eu acho que uma questão importante para os síndicos seria ter esse cuidado no cadastro. Sim. Não só nome, CPF e tal. Idade, ano de nascimento, porque aí ele vai fazer um levantamento, porque, como vocês falaram, tem que se cuidar de gente. Eu sempre digo isso. Quando eu assessoro um condomínio, eu tenho o cuidado e essa questão relacionada ao direito, eu busco não me distanciar das pessoas. Eu cuido de pessoas, eu cuido de sonhos, eu cuido de pessoas que têm questões diferentes, que estão lidando com questões diferentes. Então, só uma dicasinha aí para você que gerencia condomínios. Busque esse censo, procure saber a idade dos moradores do seu condomínio e conseguir incluir no dia a dia do condomínio essas atividades, porque, inclusive, isso vai melhorar muito os conflitos em condomínio que a gente tem, né? Quando você conhece seu vizinho, chama ele de vizinho, porque hoje é o morador da unidade tal, é o condômino. Você não sabe mais o nome dessa pessoa, você não interage com ela. Então, quando o condomínio promove essas atividades, consegue também administrar melhor os conflitos, né? E aí, era uma pergunta que eu queria fazer para você. A gente falou um pouco das adaptações arquitetônicas, né, de engenharia, mas e o tratar? Porque a gente vê também que quem trabalha em condomínio, na maioria das vezes, não está preparado para lidar com o diferente. Não A tem gente um treinamento, Não, né? a gente treinamento, a tratou, por comunicação exemplo, Hoje está adequada. difícil lidar até com o igual. Pois exatamente. Por isso que está E tão o importante censo, a comunicação. O censo também, em relação a essas questões. Exercitar a da empatia. diferença. A gente teve um episódio aqui sobre autistas e neurodivergentes em condomínio. E muitas vezes o síndico não tem ideia de que ali existem pessoas, né, no espectro autista, por exemplo. Fala um pouquinho dessa necessidade do cuidar do idoso, não apenas da E as área, demandas, né? As mas demandas a forma diferentes. de cuidar, aquele porteiro, aquele ASG, o próprio síndico. Fala um pouquinho dessa importância, né? Então, e eu observo isso, que justamente por meus pais morarem no mesmo condomínio há 50 anos, os porteiros que entraram lá e zeladores que entraram lá novinhos, hoje estão todos de cabelo branco e seguem lá, né? Isso é bom. E aí, envelhecendo juntos, né? Por conta disso, existe uma excelente relação e muito cuidado com meus pais. Então, coisas que eles fazem que eu sei que é natural e é espontâneo, é por uma história, mas que em outros lugares isso poderia ser treinado, tipo... se minha mãe chegar, quem estiver na portaria corre para dar o braço para ela, porque ela tem uma certa dificuldade de Se tiver com compras, para não carregar. Para não carregar, pegar as compras. De perguntar, né? Quando eu chego, hoje em dia que eu não moro mais lá, chego para visitar, tá subindo lá, como tá seu pai? Né? Olha. Chegou isso, né? Leva para ele, leva o jornal dele que ele gosta. Meu pai até hoje. Agora, eu acho que o problema maior, aí a gente tem um problema, que são os conflitos, né? Porque assim, a gente estava falando aqui 40 anos morando no mesmo prédio, 50 anos morando no mesmo prédio. E aí, quando começa a vir algum problema com esse idoso, né? Porque assim, o que eu vejo, o que eu vivencio hoje, assim, muitos idosos que moram sozinhos, muitos idosos cujos familiares já se foram ou moram fora, os filhos já foram morar fora e fica sem ninguém. Aí eu vou contar casos específicos. Eu tinha 2 idosas que moravam juntas ali na Graça, num prédio de classe média alta, e uma delas começou a ter surto psicótico e gritar. E não tinha horário. Começava às 6 e ia à madrugada dentro. E noite sem dormir. E me procuraram porque a síndica
chamada por outros condomínios, resolveu entrar com uma ação, uma queixa no Ministério Público de que a idosa estava perturbando Nossa. o silêncio, etc. e tal. E aí eu fui para poder avaliar e, na verdade, era uma idosa com quadro de demência, evoluindo com surto psicótico, sem medicação, porque estava cuidada por cuidadoras. As cuidadoras estavam levando aquilo ali sem saber direito como fazer. E aí eu fui chamada para intervir. E aí, quando eu fui chamada pela família, que não morava aqui. E aí, quando eu chego lá, a medicação. Aí eu me lembro que eu ter feito um documento para o síndico, para a síndica, porque eu tinha, primeiro que tudo, proteger elas, porque senão, daqui a pouco, era despejada, era multa, era... Condomínio antissocial. Isso. E aí, mas não para. Não, isso tem mais ou menos uns 10 anos e eu vou contar recentes. E aí, o que é que aconteceu? Nesse processo todo, eu acho que falta um conhecimento do síndico, dos prestadores de serviço do condomínio. Caso recente, uma outra que é professora, foi aposentada compulsoriamente aos 75 anos em dezembro, mas a escola já vinha reparando alteração de comportamento, solteira, sem filho, morando sozinha, começou a perder peso, aproximadamente 25 quilos. Pois é. E isso é uma realidade, morar sozinha morando num hoje. condomínio há muitos anos, mais de 20 anos, só que ninguém sabia nada dela. E aí, na hora que ela começou a ter toda a dificuldade, o que incomodou foi a ausência do pagamento do condomínio. Ela não lembrava de pagar, ela não lembrava de comprar comida, ela passou a ir para a escola comer a refeição dos alunos quando sobrava, na escola pública, e quando ela retornava para casa, alguém dava alguma coisa para ela comer. Um porteiro, alguém que sabia, dava algum pedaço de bolo. Só que aí ela começou a complicar e começou a discutir com os porteiros, com a síndica, e começou a alegar que estava sendo estuprada, que estava sendo roubada, que estava sendo agredida, que batiam nela, e ela falava isso para todo mundo. Entrava no elevador, encontrava um vizinho, perguntava, e aí, como vai a senhora? Estou péssima, porque fui agredida, fui estuprada. E aquilo começou a gerar um desconforto no condomínio, e, de repente, muito coincidentemente, uma das sobrinhas que mora fora voltou, resolveu fazer uma visita para ela, e quando chegou na casa, estranhou a magreza, e quando começou a perceber na conversa, viu que ela estava muito desorientada, foi na geladeira, não tinha absolutamente nada além de água, e levou para mim e me contou essa história. E aí ela me dizendo que na semana que ela chegou, até ela me levar, a paciente, ela tinha ido conversar com a síndica, e a síndica mostrando para ela vídeos e mais vídeos, fazendo milhões de queixas e críticas, mas sem nenhum acolhimento desse processo. Né? E nenhuma atitude de temos que buscar uma solução. Ela disse que você não tem ninguém, não tem uma pessoa que a gente possa ligar, não sei o quê. Óbvio que a paciente nem lembra se tem ou não tem. Quando busca a solução, pensa logo na judicialização. E no incômodo que causa. Mas não diálogo, né? E procurar saber se a pessoa está gritando, vamos ver o que é que está acontecendo com essa pessoa, se ela precisa de alguma ajuda. Mas não, só pensa, ela está incomodando, vamos multar. Doutora, acho que a senhora falou uma palavra muito importante, acolhimento. Eu acho que a gente está precisando desse olhar humano, como Marta falou, a gente não tem mais vizinho, mas antes de judicializar, procurar conversar, procurar entender como ajudar aquela pessoa. E talvez esclarecer, talvez vocês consigam fazer isso com mais facilidade, porque o Conde comunica, tem que... eu sugeria, assim, fazer talvez uma cartilha para orientar os síndicos relacionados a esse público, porque, assim, vai aumentar. Com certeza. Vai aumentar o número de idosos que moram sozinhos. Sim. Né? E o que você acha que é imprescindível nessas cartilhas? Vamos já começar a fazer, porque adoramos a ideia, hein, Jamile? Vou até anotar. Orientação, porque assim, os porteiros, principalmente, o que eu observo, são os porteiros, eles conhecem muitos moradores, né? Então, eles reparam quando tem uma alteração de comportamento, vamos dizer, de qualquer tipo. Aquela senhora está recebendo muito gente jovem em casa, ou então, de vez em quando a gente ouve a fofoca, né? Porque dona fulana já está com outro namorado. Pô, eles sabem tudo o que acontece. Tá? E às vezes, muitas vezes, eu recebo pacientes cujos filhos levam dizendo assim, o porteiro me ligou 2h da manhã, me dizendo que minha mãe estava nua no playground querendo sair. Então, assim, existem relatos que foi assim, o porteiro que ajudou ela a voltar para dentro de casa. Foi a faxineira do condomínio que tocou na porta para pegar o lixo 2 dias seguidos, achou estranho e resolveu chamar a síndica, que encontrou a paciente deitada no chão, porque a paciente teve uma infecção urinária, desorientou, caiu,
não atendia a ligação, não pedia socorro, estava lá deitada no chão. Se não fosse essa iniciativa da faxineira dizer, ela nunca sai, tem 2 dias que não atende, tem que acontecer alguma coisa. É verdade. Só para corroborar o que você está falando, o Estatuto do Idoso, ele diz que é obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito à dignidade como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais garantidos na Constituição e na lei. Exato. Ou seja, a sociedade aqui está incluído os condomínios. Todos, Então, o síndico, quem administra condomínio, os próprios condôminos, precisam estar atentos a isso, porque podem, inclusive, ser A responsabilizados. gente pode fazer um paralelo com a tal situação. Quando um síndico sabe que tem uma mulher sendo agredida, qual é a obrigação dela? Exato, tem uma determinação Então, legal de uma lei estadual. Se eu que tenho uma obriga. idosa que está... Não é, entenda, não é sofrendo maus tratos, mas que está abandonada. Isso, Pode dizer abandonada, ele não sabe se tem alguém para tomar conta ou não tem. Sim. Né? Mas ele vai dizer, ela está aqui abandonada, não tem condições de se virar sozinha. Onde ele vai? Ministério Público. Exato. Porque quem vai atrás, quem vai à caça, quem vai correr são os assistentes sociais. Exato. Então vai ser sinalizado, está acontecendo alguma coisa, essa idosa não tem condição de mais de morar sozinha, ela não está lembrando de pagar o condomínio, o comportamento mudou, a gente está vendo ela emagrecer, não tem ninguém Mais uma coisa para assessorando. cartilha, né? Exato. Isso. Assim Então- como a agressão. Se alguém viu um idoso sendo agredido Ou maltratado. ou maltratado, segue o mesmo. E aí tem isso que são as situações mais radicais, né? Mas quando eu falava assim do acolhimento, que eu até fiz a piada, né? Tá difícil até de tratar os normais, assim, carece muito de treinamento. Aí eu conto uma história. No meu condomínio comercial, onde eu tenho meu consultório, estava se comentando, né, das pessoas que trabalhavam no estacionamento. Cada andar de estacionamento tem uma pessoa e essa pessoa fica sentada olhando o celular. Não dá um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Às vezes a gente tem que buzinar para ele tirar um cone, né, das vagas travadas. Não oferece ajuda para carregar. Então, quando a gente está falando de preparar essas pessoas, e aí eu acho que teve alguma, ameaçaram tirar a administradora lá do estacionamento, que hoje... A mesma pessoa parecia outra pessoa, até Teve um estranhei, estímulo aí. né? E aí, assim, essas pessoas precisam ser treinadas, porque realmente a mão de obra ela está vindo cada vez menos preparada em termos que eu falo porque eu também atuo com a psicologia organizacional, em termos de valores familiares, valores morais, base educacional. Mas quando eu falo do mais sutil também, gente, é a questão do etarismo, por exemplo, né? Então, vamos pegar um idoso que nem é um idoso que está com surto psicótico ou tem uma demência avançada, é um idoso normal. As pessoas passam, são incapazes de segurar um elevador para o idoso São as boas maneiras, chegar, as gentilezas, né? É, Que com o idoso vira obrigação. E aí, que vai puxar conversa, né? Eu escuto muito isso em meus clientes de todo tipo. Né? Tem um senhorzinho que vem, tipo, um laboratório ou uma loja, que vem aqui só conversar. E aí eu tenho tanta coisa para fazer e ele para conversar. E o porteiro, né? O idosinho vai lá... puxar a conversa com... Querendo falando interagir, idosinho, ocupar o gente, tempo. nem posso, né? Porque parece que diminui, Hoje a mas não é pessoa- o carinho. A pessoa idosa, que é o termo correto. Aí essa pessoa idosa vai puxar uma conversa com o porteiro ou com o vizinho e as pessoas não têm paciência, não têm respeito. Né? O etarismo está aí, é fato. Eu sofri etarismo e aí eu sei o que é isso. Sofri porque quando eu fui fazer psicologia eu já era mãe e avó. E aí meus coleguinhas eram da idade da minha filha. E é muito ruim isso. Aí eu fico imaginando, poxa, eu me acho tão jovem. E é mesmo. Disposta, né? Mas quando eu for mais, vai ser pior, isso dói. Então as pessoas precisam ter, primeiro, educação, segundo, gentileza e terceiro, Concordo, Marta. paciência, porque o idoso, ele requer paciência. Ele anda mais devagar, ele come mais devagar. Né? Ele repete Ele a história repete, muitas vezes, é. com uma
uma criança e a gente tem que ter paciência. Eu tive também pais, principalmente meu pai, já morreu de Covid muito velhinho, graças a Deus, foram 97 anos bem vividos. E você falou, eu me lembrei também, porque ele adorava descer. Ele era um ajudante quase do porteiro, porque às vezes ele passava horas lá batendo papo, ouvindo jogo de futebol. Mas Tem no meu prédio que ele já está de cadeira de rodas e ele fica pelo menos a manhã toda ou a tarde toda dentro da portaria com o porteiro. E aí ele avisa, olha isso aqui, olha, tá aquela câmera, aí não sei o que, e fica ali com o Mas porteiro. é isso que Marta falou. Esse porteiro começou a trabalhar jovem, já estava de cabelo branco, viu a gente pequena, então tinha aquele carinho, aquela paciência. Então, isso é muito importante, mesmo para quem não conhece há muito tempo. Eu acho que isso que você falou, a gente ter esse respeito. É um ser humano. E o que a gente aprende com o idoso, o que eles falam, com a experiência, a gente tem que ter coração aberto e mente aberta. Porque, às vezes, a gente perde uma oportunidade de grande aprendizado. É verdade. E um dia vão ser vocês. Exatamente, seremos Vocês que nós. estão nos ouvindo. Eu espero que então seja, porque a outra alternativa é Eu- pior. Meu Eu pai quero comemorar dizia o 100 seguinte, anos. meu pai dizia assim, meu pai falecido, ele quando envelhece, já velhinho aí, o pessoal, nossa, você está velho, ele, se você não quiser ficar velho, morra. Meu pai ainda fazia pior, Jamila. Ele fazia assim, quando chegar a minha hora, Deus vai falar, não, cansei desse negócio de morte, deixa todo mundo aí embaixo, ninguém mais sobe, não. Vamos falar agora desses projetos Senior Living, Sim. do condominiais, de empreendimentos. Vocês conhecem alguns? Porque eu fiz uma pequena pesquisa e me parece que muitas incorporadoras estão fazendo muita propaganda, mas de fato não estão criando um condomínio que realmente acolha o idoso. Ou então estão fazendo coisas assim muito superficiais, pensando só na acessibilidade. Mas vocês, como profissionais, né, que cuidam da pessoa idosa, o que é que vocês, se vocês já conhecem algum, e o que é que falta? Quais são as... Aqui em Salvador, Aham. eu não conheço nenhum. Mas existia um projeto dentro do Pitubaville, em um dos prédios, Era. que era para ser tipo uma parte hotel de idosos, né? E que no projeto foi vendido, eu tive paciente que morou lá, inclusive, que foi vendido como um local de convivência, como se fosse realmente um senior living. Inclusive com pretensões de colocar restaurante embaixo, sala de jogos, e tinha um projeto muito interessante e que acabou não vingando, né? Hoje o que eu vejo aqui em Salvador são alguns hotéis, ou a parte hotéis, que os idosos, muitos, não são poucos, são muitos idosos morando nesses aparte hotéis e conseguem estabelecer uma convivência mais por conta deles. Entendi. E existe, eu não sei se isso gerado porque a população, como é uma população de mais idade, o próprio administrador do condomínio faz a orientação, mas eu já tive vários casos em que os pacientes foram, digamos, salvos pelas faxineiras desses aparte-hotéis, né? Inúmeras vezes, inclusive. Paciente que cai e aí ela chega para limpar, bate na porta, não ouve, abre e encontra. Paciente, já tive caso de incêndio dentro de um aparte-hotel de idosos, em que a idosa não acordou e quem subiu com o bombeiro para abrir a casa foi a síndica. Tá? Então, assim, tem vários episódios aqui em Salvador desse tipo. Mas eu vejo em apartes hotéis. Hotéis e aparte hotéis, tá? Eu tenho Mas visto em em São condomínio- Paulo. Eu É, tenho São ouvido Paulo tem falar um no interior de que casa. foi, E eu tenho visto esse movimento de ir mais para interior, um lugar mais Exato. bucólico. E de todos falam assim, eu quero envelhecer com meus amigos. tem até projetos que os amigos se que vivem unem mais, para construir. Isso, ou todas irem morar próximas. O projeto é assim, para a gente que é da gerontologia, a gente já enxerga isso numa extensão, né? Fala um pouquinho É isso. do conceito de gerontologia antes da gente A continuar. geriatria é o médico especializado no cuidado do paciente idoso. Assim, antigamente a gente dizia acima de 60 anos, mas o geriatra é o médico clínico, então ele pode acompanhar qualquer paciente acima de 18, tá? E a gerontologia é o estudo social. É o especialista, não precisa ser o geriatra, pode ser uma pessoa formada em recursos humanos, assistente social, enfermeira, fisioterapeuta, Psicólogo. qualquer área, psicólogo, qualquer área pode estudar a gerontologia, que é o estudo do encaixe do idoso, da pessoa idosa na sociedade, né? Então, a gerontologia é esse enfoque. E quando a gente pensa gerontologicamente, a gente também pensa que o idoso está ali ativo, em algum momento ele também vai precisar de ajuda.
Então, assim, quando a gente fala assim, vou fazer uma comunidade, vou morar aqui com 6 casais amigos meus, beleza. E aí você está morando lá com 6 casais amigos e o casal vizinho, o marido tem um AVC. A vizinha da direita desenvolve um câncer rápido e vai para cuidados paliativos. O da frente, acidente de carro, o marido fica tetraplégico. E aí a gente começa a ver como é que essa sociedade formada por esses 6 casais vai se comportar. Porque, historicamente, a gente sabe que na hora que é um casal e um morre, geralmente quem é casal já não quer mais andar muito com esse casal aí. Já não encaixa mais. E aí aquela pessoa fica só. E quem acolhe? E ainda assim, criam essas comunidades, mas pensam, vou colocar o quê? Colocar uma academia, uma piscina, uma churrasqueira, e não pensa, de repente, em um serviço, contratar um serviço de pronto atendimento. Se eu precisar, perguntar isso, qual seria o ideal? Seria o ideal você ter uma estrutura em que você pudesse dar assistência em todas as fases, inclusive quando o paciente estivesse acamado. Então, para você fazer isso, você tem que pensar que a primeira instância seria o cuidador, então você tem que ter um local onde o cuidador possa estar ou ficar e ser acionado na fase inicial. Né? Então, eu tenho um cuidador para olhar todos aqueles idosos ali. Os idosos não conseguem mais ficar sozinhos, então aciona aquele cuidador de noite se precisar. Seria uma maneira da gente começar a pensar numa assistência real, para poder a gente dizer que realmente... Senior Living. E aí também começa um desafio que talvez por isso o Salvador esteja atrasada, porque isso custa. Uhum. Tem um livro muito interessante chamado Mortais, e ele fala, inclusive, da história das instituições de longa permanência de idosos e traz esse modelo de senior living nos Estados Unidos, na Europa, que as pessoas têm o hábito também de já economizar desde jovens para pagar essas moradias, né? E aí, que geralmente tem um formato menos é um misto do que hoje, o que a gente no passado chamava asilo com o que hoje a gente chama senior living. E eles muitas vezes têm essas 3 etapas, né? Ele no livro fala de 3. Então você tem essa primeira etapa que esse idoso é lúcido, orientado, ativo. O que é que ele quer? Né? Ele quer jogar dominó, interagir, né? Conversar, festinha. Tá, aí daqui a pouco ele começa a depender. Aí tem um segundo serviço, que eu acho que é nessa linha que Lilian falou, de um cuidado que pode ser pontual ou pode ser permanente. Pode ser que um idoso ele possa ter a unidade dele de moradia sozinho, mas que precise que alguém vá lá todo dia fazer uma comida, lavar um prato ou dar um banho. E aí tem o estágio onde esse idoso já está acamado. Dependente, e aí a assistência individualizada. E isso custa, né? Porque aí você já está falando de ter uma estrutura que você talvez precise de uma enfermaria, uma câmara ou uma cama hospitalar. Assim, então tem que pensar em tudo a gente isso. vê tanto condomínio, né? Pay-per-use, né? Então eu tenho facilities. Então assim, o que facilitaria realmente a vida de alguns idosos? Então assim, eu ter um entregador para ir buscar um funcionário que fosse um entregador, que tivesse a disponibilidade, né, para poder ir numa farmácia comprar um remédio, que pudesse estar indo comprar o pão na padaria, ou alguém que pudesse estar fazendo entrega. Então, talvez a administração conseguisse... Estou dando ideias, viu, gente? Ótimo. Estamos adorando. Isso depende, tem uma necessidade de fazer aquele censo que a gente falou. Saber quantos temos aqui. Até para no momento como Marta falou. Até saber para oferecer. E assim, quando você vai fazer, por exemplo, o orçamento anual de um condomínio, para você incluir uma despesa dessa, se digamos 60%, 70% são pessoas idosas e vão talvez eles utilizar, vale a pena, vamos aprovar isso. isso. Pensar em oferecer isso aqui. E tem um lance que eu fico vendo também nesses prédios que moram muitos idosos. Quando você deveria estar fazendo essas melhorias, muitas vezes você está numa piora, porque a renda deles diminui. Né? Muitos prédios antigos eu vejo assim com poucos apartamentos. Né? Aí
Você ouve assim, mas eu vou sair daqui do meu apartamento grande, se eu vender esse, além de ser ruim, se mudar o trabalho, a convivência, vou comprar um pequenininho. Aí fica ali, e esse prédio vai se desgastando, e fazer esse tipo de investimento fica complicado. Uma outra coisa que veio uma ideia aqui para a cartilha também, que vai ter cartilha. Vai ter que sair a cartilha. A gente vai fazer. Fica para idosa. Vou amar. Uma coisa que eu fiquei pensando, por exemplo, uma coisa que os condomínios hoje fazem, por questão de segurança altamente compreensível, um delivery, você ele não vai mais até a sua casa, né? Você desce para pegar. Então, eu imagino, né? Aí estou pensando, o entregador ele tem prazo para entregar, está ali esperando, precisa hoje, por questão de segurança, os 4 códigos, né? Os 4 números do código, e o idoso está lá, daqui que ele saia, que ele desça, né? E às vezes ele nem pode. Tem agora uns prédios que tem um entregador que é um robozinho. Tem um aqui, lançou há pouco tempo aqui em Salvador, aqui na Tancredo Neves, que já vendeu com esse serviço. Eu já vi do banquinho. O banquinho com a cestinha dentro do elevador. Aí o porteiro bota e aperta o andar e no meu condomínio tem esse serviço informal, porque é um condomínio pequeno, e aí quando tá num horário que não tem muito movimento, o porteiro, quer que bote no elevador? Aí bota no elevador. Mas eu acho que Marta falou num tema de suma importância. Quando a gente é jovem, a gente precisa pensar na velhice, nessa gestão financeira. Isso é um ponto, porque a gente vai gastar mais com cuidados e com remédios, com certeza, com convênio médico, quem pode, né? Enfim, acho que esse ponto tem que ficar um alerta, né, Marta? E eu queria que você falasse, e eu falo isso com propriedade, porque eu sou filha de pai velho, né? Meu pai já casou muito tarde e, graças a Deus, viveu muito. E eu queria falar a importância da família, que muita gente se impressionava muito como as filhas eram apaixonadas por ele. E ele faleceu e não faltou a gente fazer nada, porque até outdoor, festa, tudo, a gente comemorou e celebrou muito ele em vida. E eu acho que o que mais faz uma pessoa viver bem feliz, nós sabemos que são os relacionamentos, mas principalmente esse amor em família, porque eu digo, para viver muito, tem que amar a vida e tem que querer viver. Eu achei esse o melhor remédio. Você se amar, você só consegue cuidar do outro se você cuida de você. E eu sei como Marta é um exemplo. Você vê, ela criou, mas sei também que ela é um exemplo. Conheço os pais, um exemplo de filha que cuida, que ama. Eu queria que você trouxesse, que eu achei tão interessante também o paralelo que você fez. Eu não preciso morar com eles, mas eu estou com eles. É essa presença. É a mesma coisa, até a gente tá no mês das mães com filho. Não precisa estar toda hora, mas precisa ser presente, precisa atuar na hora que é necessária para ele aprender. É o tempo de qualidade, né? É o tempo de qualidade. Fala um pouquinho, Marta. Então, aí a gente tem várias questões quando fala de família, né? Essa coisa do morar é uma grande discussão, porque o idoso gosta de estar no lugar dele, no canto dele. Às vezes, ir para a casa de um filho parece uma boa solução, mas nem sempre é. Né? Pode ser um sofrimento muito grande ele se sentir um estranho. E o que eu falo assim, se meus pais fossem morar comigo, eles iam estar na mesma condição, porque eu trabalho, eu saio o dia inteiro, né? Eu faço 1000 coisas, então eles iam se sentir sós na própria casa. Eu me lembro que a gente vai fazer a próxima entrevista sobre essas instituições de longa permanência de idosos. Eu lembro que saiu no Correio da Bahia uma matéria sobre isso e falava de um idoso que morava com as 2 filhas e ele queria ir para uma casa dessa, né, que a gente chama popularmente de uma casa de repouso, para ter com quem interagir. E as filhas não deixavam. Aí teve um fim de semana que elas viajaram, foram curtir, ele ficou, sabe o que ele fez? Arrumou as malas dele, já estava pesquisando e mudou. Quando elas chegaram, ele já estava lá, lúcido, orientado e está feliz lá pela matéria, né? Ele está feliz. Então, essa coisa de onde morar é muito relativa. A outra questão, Monique, assim, para mim é muito fácil ser uma boa filha, porque eu tive ótimos pais. Mas no Bengalas, assim, para você ter uma ideia, eu entrei em psicologia com um planejamento que não era trabalhar com cuidador parental, que não era trabalhar com idoso, que não era a abordagem que hoje eu estou fazendo, que é a terapia sistêmica familiar, porque tudo isso surgiu no Bengalas. Quando eu comecei a escutar
Os outros, porque começou com a dor pessoal. Aí eu comecei a compartilhar com minhas amigas. Aí minhas amigas começaram a pedir encontro e foi crescendo bengalas, né? E eu ouço muita história. Então, você também tem situações de pais que não foram bons pais. Sim. Pais que não foram presentes ou foram violentos e que hoje esse filho, pelo Estatuto do Idoso, é obrigado a cuidar, acolher. né? Acolher, a cuidar. Ele tem responsabilidade, né? Ana Cláudia Quintana Arantes, eu entrevistei, tive a oportunidade de entrevistá-la no Bengalas, maravilhosa, foi assim um presente. E ela falando assim, ó, você não tem a obrigação de amar, Sim. mas tem de cuidar. Esse cuidar também não precisa ser estar ali todo dia, morar junto, né? Mas é não deixar a pessoa... Uma estrutura, uma dignidade. Dar dignidade, talvez seja essa a palavra. Então, a gente também tem essas situações. Obviamente, o idoso que tem uma família presente, cuidadosa, né? Ele vai ser muito bem cuidado e a qualidade de vida vai ser super importante. A gente colhe o que planta, né? E tem situações também na psicologia muito bonitas de resgate. A gente tem uma história na comunidade Bengalas de uma filha que o pai não cuidou, não foi legal, não foi nada bacana. Mas ela falou assim, eu estou aproveitando que ele está idoso e doente, e ele está muito doente, para resgatar o que eu não tive. Com ele. Bacana. Então, ressignificou. Né? Agora, ela conseguiu, né, ter uma vida legal, ela é uma pessoa trabalhada na terapia e ela conseguiu ressignificar. Eu, como psicóloga, não julgo quem não consegue. Perfeito. Né? E essa, às vezes, até um dos embates que eu tenho com Lilian, embates produtivos, né? Quando eu falo assim, ela traz a perspectiva do idoso e eu do filho. Né? Porque ela está olhando como médica geriatra a necessidade do cuidado e ela tem uma visão maravilhosa, porque eu acho que o diferencial de Lilian é essa visão interdisciplinar do cuidado. Então, apesar dela ser médica, a empresa dela é uma empresa que trabalha com a tríade, que o povo chama de tríade, né? Trabalha com nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, tudo isso para dar assistência ao idoso. Em casa. Em casa, né? Aí eu falo, filho, primeiro, quanto custa isso? Esse filho pode bancar? Às vezes a gente, como filho, tira da gente para ajudar esses pais. Quando você tem, é um prazer. Quando você não tem, é um sofrimento. As mulheres da geração sanduíche, elas têm sofrimento, isso é provado, pesquisa científica, né? As poucas pesquisas que existem. Sofrimento emocional, sofrimento físico, porque a sobrecarga é grande, o emocional, porque vem muita culpa, muitas vezes, sofrimento financeiro. É verdade. Porque muitas pessoas deixam de trabalhar para cuidar, porque não tem como pagar um cuidador, abre mão da sua vida. Já vi casamento acabar dentro do Bengalas, porque os pais necessitavam de tanto cuidado que o marido foi cuidar da vida dele. Então, a gente tem nas dinâmicas familiares muitas questões acontecendo. Sem dúvida, quando a família é estruturada e é uma família funcional, é o melhor dos mundos. Mas a gente não tem só isso, infelizmente. E isso aí a que gente você tem que falou compreender. só me lembrou, com certeza, compreender e respeitar sempre, mas eu acho que a espiritualidade, quando a gente entende que o pai ou mãe, independente de quem são e o que fizeram, nos deram o nosso maior presente, que é a vida. Mas, por favor, fale, doutora. Eu não quero deixar terminar sem falar aqui das boas iniciativas. Por favor. Porque a gente tem que dizer que tem coisa boa também. Sim. Claro. E eu acho que o que é bom a gente tem que divulgar para poder ser espelhado. Eu tenho alguns casos de idosos que tomaram iniciativas dentro de seus condomínios, eles mesmos pediram autorização à administração, ao síndico. Tem uma idosa que ela tem um grupo de leitura com amigas dentro do condomínio e ela teve uma ideia de tentar expandir isso para outros idosos. E ela colocou para a administração que queria um dia do um cinema que tem embaixo, que ela ia fazer um cineclube para idosos com filmes antigos. Fantástico. Então, ela fez um censo dentro do condomínio, ela tomou a iniciativa, ela foi procurar saber quem são os idosos, quais são os idosos, fez um formulário para eles dizerem os interesses que eles tinham relacionados a tipo de filme, filmes antigos, citando nomes de filmes, inclusive, e conseguiu, e vai começar o cineclube dela a partir agora do mês de maio. Eu tenho uma outra iniciativa de um grupo de filhos
que resolveram se juntar para conversar sobre as mães, se queixar. E aí, dentro disso, aí, uma delas era psicóloga e fez assim, vem cá, e por que a gente não pega e começa a fazer um trabalho com essas mães que tinham quase todas a mesma idade juntas e começaram a fazer um grupo de uma terapia ocupacional com essas idosas. Então, inicialmente, foi um trabalho cognitivo e que acabou evoluindo para essas idosas começarem a fazer trabalhos manuais. E elas mesmo hoje organizam todas essas verdadeiras reuniões. cidadãs, hein? Pois é. Então, assim, existem várias iniciativas que podem ser feitas. Eu tenho um casal que mora num bairro próximo e eles frequentam muito a igreja. É uma casa que eles moram, mas é uma casa na rua. Mas eles frequentam a igreja do bairro. E na igreja do bairro, eles tiveram a ideia de começar a fazer um encontro para idosos. Então, existia anteriormente encontro de casal, encontro... E aí eles projetaram isso. Então, como foi que aconteceu? Ela projetou as mulheres para fazerem doces e comidas para os maridos, e os maridos iam para jogar dominó e jogar sinuca. Então, Legal. elas iam e ficavam trocando receitas e conversando sobre a vida, Bacana. enquanto os maridos Legal. estavam. Isso começou pequeno e ganhou um montante no bairro, que acabou que hoje não é mais uma noite, são 2 noites por semana, Que eles vão maravilha. e elas E levam a volta aquela história, É, interação, é relacionamento. estimular, inclusive, as Sociabilidade. condôminas a tomar a Isso. iniciativa, porque Pois se é. não estão fazendo por elas, por eles, Aproveita o espaço do condomínio E e toma cria iniciativa. isso. por favor. Eu acho isso, que repare que todas essas iniciativas não foram do condomínio, Exato. foram dos Dos moradores. Então, se o morador também é interessado, porque hoje a gente fica muito na queixa e Isso. pouco na proatividade, né? Então, eu podia estar até agora me queixando que meus pais estão idosos longevos, com comorbidades. Não, transformei no bengalas. Então, a gente precisa olhar, pegar isso e transformar em oportunidade. Agora, a minha dica, já que a gente está falando muito para administrador de condomínio, síndico, é... Rapaz, se você não pode ajudar, não atrapalhe. perfeito. Porque, às vezes, a gente também... Tipo, lá vem ele, né? Lá vem esse povo com lá ideia. Já tenho tanta coisa para fazer, ainda tenho mais isso. Porque as pessoas, não, obviamente, elas não expressam isso, mas, às vezes, na fisionomia delas, a gente Olhar. percebe, né? Como se a pessoa estivesse ali fazendo um favor e, na verdade, a pessoa ali é quer- paga você para quer- isso. você Até quer o ver outra síndico, né? Quando fantástica? não É. paga o... Você tem um síndico profissional que efetivamente recebe remuneração e normalmente o morador tem a isenção da Tem E taxa. você Taxa. disse, se lembra E que não- um dia e será ninguém- você E naquele ninguém lugar. obrigou ele a estar ali naquela naquela função. Diga, Eu tive doutora, um que nós, condomínio- infelizmente, estamos Já tá acabando. Tem um condomínio em Piatã que teve um babado porque as condôminas, mulheres, resolveram que iam contratar um professor de hidroginástica para dar aula na piscina infantil, que era onde elas conseguiam entrar para poder fazer, né? Aí, resultado, nessa decisão, o síndico disse que não ia liberar. E aí elas entraram e fizeram a votação, botaram em votação no condomínio e acabou sendo liberado. E o questionamento depois era assim, você libera a piscina para as crianças fazerem a natação, mas não libera a piscina para a gente fazer a hidroginástica? Não então, pode. é realmente... É o princípio da igualdade, E, que às é vezes- tratar desigualmente os desiguais na medida, da sua desigualdade. E por que não aproveita? Equanimidade, como eu É gosto. equanimidade. E por que não aproveita o próprio professor que está dando aula para natação das Pois crianças, é. para dar natação para o Exato. adulto, para dar Ele ia natação pro adorar, com idoso, certeza, a mais uma hidroginástica, renda. né? São tantas oportunidades que acabam sendo perdidas. a gente- Não, e é um mercado Aqui no hoje que Horto. mais cresce, é Exato. um dos Aqui no É a, Horto, é a verdade. economia prateada. Da economia Eu prateada. não vou citar o nome, mas aqui no Horto tem um condomínio de classe média alta em que tem uma professora de piano que dá aula dentro do condomínio para crianças. Por que não chama os idosos Pois para é. ver quem tem interesse na musicoterapia? Aliás, na aula doutora, do- porque aprender, eu acho que é aprender O algo novo, aprendizado, uma língua, um instrumento, isso para o estimulação cerebral. cognitivo. Pois é. E a outra Além de coisa exercício também físico. que eu queria deixar aí é dica para as pessoas, né, com sensibilidade, é que também é muito importante que tenha as iniciativas nichadas, que obviamente um idoso fazendo hidroginástica é diferente de uma criança fazendo natação, mas iniciativas também que unem idosos Sim. e jovens, né, idosos Esse e encontro de crianças. gerações. Isso. Isso é muito bem-vindo, né? E uma coisa também que sempre me vem é que nem todo idoso também só quer aquela atividade
divertida de dançar. Tem muita gente que teve uma vida, uma carreira como executivo, como profissionais liberais, médicos, advogados. Então, poxa, eu fico imaginando uma Cientistas. pessoa dessa, né? Relatando, contando uma história. palestra no condomínio, Eu vou dar um uma exemplo contação de nosso, história. Edivaldo Brito, tá? Sim, Acho que tá está chegando até aos hoje. 95 anos. Ativo. Foi meu professor, é uma pessoa extremamente culta, lúcida e que está o tempo inteiro se atualizando. E é um grande mestre, um grande Exatamente. mestre. Isso que você está falando eu acho importante, porque isso é aprender a inclusão na prática. E aí a criança leva isso para a vida. Vão ser cidadãos melhores. É Com isso aí. certeza. É isso aí. Então, Que delícia! gente, ai, que pena! Papo bom, afinal de contas, a gente tem só profissionais também da comunicação aqui. Na verdade, esse podcast tem isso. A gente traz pessoas tão maravilhosas na vida profissional e pessoal, que esse papo aqui passa, a gente nem sente. Mas Eu espero que antes vocês de- estejam achando a mesma coisa e vamos para os nossos quadros. Vamos para os quadros, mas antes vou pedir a vocês, ainda era pra gente ter falado no início, não falamos, siga a gente no YouTube do Bahia Notícias, bota o sininho, que é a notificação quando tiver episódio novo, dá aquela curtidinha que ajuda muito a esse episódio com essas informações tão relevantes a chegarem a mais e mais e mais pessoas. Vamos lá para os nossos quadros, Chito. Pode isso, doutora? Como o síndico deve agir em caso de maus tratos e abandono de idosos? O síndico que tiver conhecimento de que um idoso está abandonado ou eventualmente sofrendo maus tratos, precisa, inicialmente, buscar a família, se esse idoso, se essa família não reside com ele, e, em último caso, procurar as autoridades, procurar o Ministério Público e pedir uma intervenção. Como a gente falou aqui no episódio, o síndico precisa olhar primeiro para o ser humano. Como está aquele condômino, como está aquele morador, e buscar uma ajuda. E, importante, síndico, você não pode se omitir, porque senão você pode responder criminalmente por essa omissão. Agora, dicas de comunicação em condomínios no Conde Comunique. Se coloque no lugar de uma pessoa idosa, até porque um dia aquele lugar será seu. Eu aconselho o espelhamento. Abaixa se ele for um pouquinho mais baixo do que você, olho no olho, siga o ritmo da fala dele. Enfim, torne o diálogo gostoso, ouça e fale um pouquinho mais alto, se por conta da audição. Vamos ter esse cuidado e esse respeito. E fala devagar, se ele fala devagar, procura até imitar o tom da voz dele. Excelente dica! E assim a gente Termina finaliza. com que música? Agora vem a surpresa. Pois é, a Não gente sei aqui se vocês é. sabem, a nossa advogada aprecia muito belo, já teve moda, já teve uma marca de roupa e também já foi cantora. Pois é. Mas então, segue cantando. Sigo cantando e encantando. Olha, que modéstia. Mas hoje eu lembrei de uma música em homenagem a Tito, viu, Tito? Eu escolhi não a música, mas em homenagem a você, eu fui pesquisar uma música e essa música me tocou quando fala de idoso, quando fala do passar do tempo, né? Que é: és um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 compositor de destinos, senhor de todos os ritmos. Tempo, 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 faça um acordo comigo. Tempo, 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 que ele passe leve, gostoso, porque viver é muito bom, não é isso? E hoje foi uma homenagem, já que estamos no mês das mulheres, hoje
4 mulheres que fazem a diferença. Na verdade, que foi veio mês mais. passado. Foi mês passado. Mas mês ainda passado, está. é verdade. Mas ainda está em tempo sempre de sempre. falar de nós mulheres. Isso, e querer mais. Venham, quero muitas mulheres em destaque, em posição, Isso aí. de na sociedade, né? E cargos agradecer altos. as nossas convidadas. Parabéns Obrigada. pelo trabalho que vocês desenvolvem, tão importante, tão Isso. relevante para toda a sociedade. Parabéns, sou fã. E do- vamos do assistir Bengalas. o Bengalas. Quais são os Isso. dias, o dia que o Bengalas é transmitido? O Bengalas entra também no canal do YouTube do Bahia Notícias, quinzenal, às quintas-feiras, às 16 horas. Então, Hoje tem. quinta sim. Oh, hoje maravilha, tem. maravilha. Quinta sim, quinta não, estamos lá. Então. E a gente também tem o canal do próprio Bengalas no Spotify, também Maravilha. estamos lá. E é isso. E eu queria agradecer também o convite. Interessante quando vocês chamaram, porque esse tema a Lilian já vinha provocando, né? Já a gente precisa falar de convívios nos condomínios, atividades no condomínio. Então acabou que Como tivemos somos uma pessoas que gostamos de gente, tínhamos que estar com juntas certeza. hoje. Então, Com não certeza. percam o Bengalas e o Conde Comunica. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.